No vídeo de hoje vamos analisar os últimos dados divulgados pela Klabin, avaliar aí seus principais indicadores, comparar com a Suzano, outra empresa também da área de papel e celulose, e comparar também com outras grandes empresas desta área no mercado americano. Vamos avaliar seus pontos positivos e negativos. Se gostar do conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Trazendo um pouco da estrutura da empresa, temos ações ordinárias e preferenciais. 45% das ordinárias está com a Irmãos Klabin. Tem uma participação pequena do Banco de Nova York, o Monteiro Aranha e BlackRock. Em termos de ações preferenciais, a gente tem o Banco de Nova York, Monteiro Aranha e BlackRock com as participações ainda relevantes em termos de ações preferenciais. Lembrando que temos também as units, que são negociadas na bolsa. Então, são três opções aí de investimentos dentro das ações da Klabin. Esses são os seus últimos resultados anuais. A gente vê desde 2017 até 2022 resultados crescentes, bem relevantes, né, em termos de receita e EBITDA, saindo aí de patamares relativamente baixos, até de lucro líquido, para patamares mais elevados, principalmente em 21 e 22. Nos resultados trimestrais, a gente observa aí esse crescimento na receita. Vale a observação que no último trimestre de 2022, o lucro e o EBITDA apresentaram queda, aí, principalmente aí por aumento de custos de produção de maneira geral. Em termos de participação nos resultados, 51% na área de celulose e 49% na área de papéis e embalagens. Em termos de dividendos, a gente observa aí que tem uma certa oscilação, né, principalmente aí por conta das oscilações de resultado que a empresa apresenta. Trata-se de um mercado cíclico, né, que funciona aí muito em cima do preço, tanto de papel quanto de celulose, que tem variações importantes aí ao longo do tempo. A empresa chega a pagar aí até 6% aí recentemente em termos de dividend yield, que chega a ser um valor até interessante, mas oscila muito e varia muito de um ano para o outro. Neste gráfico vemos aí a evolução da dívida bruta, que tem tido aí até um certo nível de estabilidade, e a dívida líquida também se comportando aí de maneira bem estável. O valor patrimonial da empresa que teve um aumento relevante aí, principalmente em 21 e 22. O gráfico de fluxo de caixa da empresa traz algumas informações interessantes ao longo dos últimos anos. A gente observa um aumento aí do caixa das atividades operacionais, né, e na mesma proporção, em rosa clarinho, né, as atividades de investimento. Ou seja, à medida que a empresa obtém mais caixa das suas atividades operacionais em azul, ela também vai reinvestindo esse caixa nos seus próprios negócios, mantendo aí uma certa estabilidade aí na posição de caixa no final do ano. Trazendo agora a evolução da relação PL e PVP da Klabin, a gente observa aí um resultado curioso de queda nos últimos 2 anos, principalmente na relação PL. Como o lucro, né, há momentos aí que ele chega no patamar negativo, né, a gente tem essa quebra no gráfico. Comparando agora com a Suzano e outras 4 empresas americanas, a gente observa que a Klabin tem um dividend yield bem elevado, né? A Suzano também consegue ter um bom nível de dividend yield, isso em relação ao preço atual da ação. A relação PL, a Suzano está mais baixa que a Klabin, mas ainda a Klabin se mantém aí competitiva quando olhamos com as outras empresas. PEBIT também é um cenário semelhante. PSR, a Klabin e Suzano têm os indicadores um pouco mais altos, principalmente que o grupo de empresas americanas.
E também na relação PVP também ela se comporta dessa forma. Em compensação, em margem, tanto EBIT quanto margem líquida, né, a Klabin ela acaba perdendo para a Suzano, mas acaba se saindo muito melhor do que outras empresas dessa área no mercado americano. Então, em termos de cenários, né, a Klabin tem alguns números interessantes, mas a Suzano também, né, se mostra aí com números competitivos. Então, se fosse para investir hoje nessa área, né, valeria a pena olhar um pouco mais de perto aí o resultado das duas empresas. Neste gráfico, a gente observa a evolução da cotação da Klabin, a ação KLBN4, né? Estamos olhando a ação preferencial nesse vídeo. O seu valor intrínseco calculado pela fórmula de Graham, a gente percebe essa movimentação aí, ela negociada abaixo aí do seu valor intrínseco. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, né? Cada investidor deve avaliar individualmente aí sua carteira, né? E suas ações que compõem essa carteira. As projeções dos analistas apontam aí para um valor mais alto do que o preço atual da ação da Klabin. Então, apontando aí para um ganho de valor. E a maior parte deles com recomendação de compra para a ação da Klabin. E vamos agora trazer aí algumas informações divulgadas na sua última apresentação de resultado. Então, a Klabin apresentou aí aumento de 1% no volume de vendas, mais um aumento de 22% na receita, quando olhamos os resultados anuais. A área de celulose apresentou até uma queda de 4% do volume de produção, mas a gente observa aí que é interessante que mesmo com aumento de custo de reais por tonelada, né, apontado aí em 2021 e 2022, ainda o EBITDA ajustado apresentou um ganho de 8%, ou seja, o preço de venda aumentou bem mais do que isso, como a gente pode perceber pela própria receita, né? A área de papel cartão teve um aumento bem pequeno em termos de volume de produção, mas o seu preço líquido aumentou 16%, e dessa forma aí aumentou a sua receita em 15%. Ou seja, né, de uma maneira geral, a empresa produziu praticamente o mesmo volume de mercadorias, teve aumentos importantes no seu custo de produção, mas ainda assim o aumento do preço de venda dos seus produtos acabou compensando isso tudo, a empresa ainda teve um resultado positivo. E o último ponto ali, vale a pena comentar sobre o projeto Puma 2, que é um grande projeto aí que a empresa está fazendo. Ela já tem uma primeira máquina em operação e a segunda em construção, com mais de 80% das obras construídas. Então, segue aí naquela linha, né, de investimentos crescentes que a empresa tem feito recentemente. E vamos trazer agora algumas notícias recentes publicadas a respeito da empresa. A primeira delas trazendo aí que a Klabin atrai investidores com papel e celulose verdes, né? Mas fazendo críticas aí a uma atividade de mineração que a empresa estaria fazendo, buscando aí novas fontes aí de receita, né? A Klabin colocou 25% da sua produção de caixas e papelão no Nordeste, foi uma planta ali no Ceará, e voltado aí principalmente pelo aumento da demanda de embalagens, principalmente aí de frutas que são exportadas aí nessa região. E a última notícia, né, falando um pouco aí sobre os planos bilionários da Klabin em termos de investimentos aí em expansão no futuro próximo. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento nas ações da Klabin. Do lado positivo, ela tem um histórico de receitas e lucros crescentes. A dívida da empresa está estável, apesar do aumento dos investimentos. Por conta, né, explicando aí no item seguinte, há um aumento do caixa líquido operacional sendo direcionado para esses novos investimentos. E o preço abaixo do valor intrínseco calculado.
Já do lado negativo, a empresa tem apresentado resultados irregulares, é um mercado, né, que tem aí preços no mercado internacional e tem uma oscilação relevante e, consequentemente, isso afeta a distribuição de dividendos da empresa. A empresa, de maneira geral, tem bons números, mas se compararmos diretamente com a Suzano, né, a Suzano também tem números bastante interessantes aí para quem pretende investir nessa área. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.